Histórias que mexem com os cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas o mundo da imaginação pode trazer novos sentidos e talvez seja possível sentir as cores e ver os cheiros. O Arte e Letra de hoje é para sorrir, se divertir e tremer de medo na série infantil. Olá! No programa de hoje, eu converso com a escritora Regina Drummond, autora do livro infantil Cinco Sentidos Mágicos. Olá, Regina, obrigada por sua presença. É um prazer e uma alegria estar aqui de novo. Para nós também, é sempre bom. Regina, como é que nasceu a ideia de usar os cinco sentidos para fazer histórias infantis? Conta para nós. É que eu tenho paixão por eles. Eu acho assim tão fantástico essa janela para o mundo, ou essas no plural, que a gente tem. Então, é uma coisa até recorrente na minha obra, juntar os cinco sentidos, os quatro elementos, as cores. E a imaginação junto, Imaginação, né? sempre. Sempre. No texto Pássaro Junino, que destaca o sentido da visão, você diz que é uma história inspirada num conto do Pará. Que conto é este? O Pássaro Junino. Tem o mesmo nome, O conto Pássaro é esse. Junino? É. E claro que eu dei uma trabalhada no texto, essa questão das cores, da visão. Então, eu associei a visão às cores. Isto foi uma coisa que eu fiz, porque ele se presta a isso. Sim, né? é um conto bem interessante, né? É Pensar um no conto pássaro. clássico. Né? No Pará, o pessoal conhece Conhece. bastante. Mas você trouxe para nós e com uma roupagem, assim, um pouco Claro. diferente, né? Isso é o que a gente faz quando adapta. Você traz mais uma linguagem mais adequada ao momento, adapta ao gosto do seu freguês. Então, o meu freguês aqui tem, digamos, de 6 a 8 anos, 9. Então, eu faço uma adaptação toda voltada para eles. Porque ele se chama Pássaro Junino, relativo ao mês de junho, provavelmente. Porque essa história aconteceu no mês de junho. Diz daí o conto. a razão. É. Eles vão precisar ler para saber por quê, não é? Com certeza. E por que essa história é tão interessante? Tem bruxa. Isso aí é sempre interessante. Sempre tem uma bruxinha, não é? Bruxas são maravilhosas. Eu adoro bruxa. E texto que tem bruxa, eu já vou direto nele. Eu Sempre gosto tem alguma mesmo. coisa boa, né? Algumas histórias que você traz, você diz que pertencem ao folclore de outras culturas, de outros países. Como é que foi? Você adaptou? O que você fez? Eu misturei, nesse livro, eu misturei histórias que eu escrevi, e já escrevi, então, voltado para aquele universo, usando um sentido, e também com histórias que já existem, junto com histórias que já existem. Então, essa história, Maria Angula, é do folclore do Equador. É uma história maravilhosa, e eu adoro contá-la. Porque aí você faz toda aquela cara de Maria Angula, a criançada morre de Eu medo. imagino, porque ela é disfarçada, né? Ela acha que sabe tudo, mas ela está sempre procurando a ajuda da vizinha, não é? Ela pensa, ela gosta de dizer que sabe, que né? eu Maria já Angula, sabia, né? tudo ela pede ajuda e fala, mas isso eu já sabia. Mas ela é muito É bem simpática, a Maria gracinha a Angula. história. É simpática, ela é muito fofa. E a essa outra que história. você traz acho que dos esquimós, que você A fala. mulher esqueleto. A mulher esqueleto também. Mas eu trago essa história para cá, ela vai acontecer, para cá quer dizer para o Brasil, para a nossa vida. Nossa cultura. Ela vai acontecer com um cara chamado Jonas, que é uma homenagem a um amigo meu, o escritor Jonas Ribeiro. Ela, então, acontece na praia aqui. O Jonas é um executivo que gosta de brincar de antigamente. Então, ele tem uma casa numa aldeia de pescadores. Lá não tem nem luz elétrica, que é para a história poder acontecer. Porque se tiver luz, a história já não vai ser a mesma. Não, não vai. Daí muda todo o enfoque, não é? Então, a gente vai criando artifícios para torná-la mais interessante. E a última, que fecha o livro com chave de ouro, que é O que as Mulheres Querem. Vem lá das histórias... É do ciclo arturiano, é uma história do rei Arthur. Do rei Arthur. Algumas das suas histórias trabalham ou remetem à questão do medo, né? Que é muito comum entre as crianças de 5, 6, até mais do que isto.
como é o caso da mulher esqueleto, né, que você estava se referindo, ou mesmo a Maria Angula. Foi intencional essa sua abordagem do medo? Totalmente intencional. O medo é uma emoção muito forte. E ele ataca todo mundo, não é só a criança. não é, O medo não. só muda. E, na verdade, existe uma coisa muito interessante com o medo. A adrenalina que o seu corpo recebe quando você está com medo é na mesma quantidade de quando você está amando. Então, o seu corpo não sabe quando você está com medo ou ansiosa, porque o namorado vai chegar, vai passar, vai... Mas é muito ruim isso, né? Por isso que é gostoso sentir medo. Mas existem dois tipos de medo. Existe o medo que a criança gosta, que é o medo que ela controla. É o medo que ela fecha o livro e o medo vai embora. E existe o medo verdadeiro, que é aquele medo, pavor de ladrão, de coisas assim que ela não controla, que vem de fora. Então, este não é um medo gostoso. E é medo... difícil lidar com ele, né? Esse é difícil. Agora, o outro é um medo que faz com que eles assistam filmes de terror assim, que aí fecha o dedo, qualquer coisa tá Ou então bom. assistem e depois não querem ir dormir sozinhos, Sim, né? mas Porque isso aí ficam também com a já- impressão na retina. Mas dá medo, né? Dá Eles medo. gostam de sentir esse medo. Mas eles gostam desse medo. Em A Janela de Tina, que é outro que você trabalha, um outro tipo de medo, eu acho. Ele é o medo de se arriscar, de ir à vida. Conta um pouquinho sobre isso. Esse fui eu que escrevi, esse já não é do folclore de ninguém, é da minha imaginação. Eu acho que isso é uma coisa que, cada vez que você vai mudar de fase, esse medo ataca. Acho que qualquer mudança, né, faz Qualquer com que as mudança, pessoas fiquem assim. Qualquer decisão que você tem de tomar na outra, vida. isso. E muita gente vive dentro de uma gaiola, que ela mesma tem a chave, ela mesma controla aquela grade. consegue mas abrir. não consegue abrir. Então, é o medo de arriscar. Ah, não vai dar certo. Ai, não dá. Vai lá e conserta, vê outro jeito. Fica na zona de conforto. Fica na zona de conforto. E tem medo de qualquer coisa que seja diferente, né? Que bom. É uma boa abordagem, não é só para crianças, não. Essa não vale é. para todo mundo. Na sua última história, O que Querem as Mulheres, é essa que você se inspirou, não é? Lá no ciclo arturiano. Conta um pouquinho, como é que você chegou a essa história, por que é que você quis colocá-la? Porque ela tem uma mensagem também para as mulheres aí, né? Todas as histórias têm uma grande pesquisa. Eu leio muito e fico procurando, e eu leio em 5 línguas, procurando histórias. Então, eu fico lendo e depois eu vou separando algumas. E também, às vezes, eu leio a história no seu sentido bem clássico e eu tenho que dar aquela adaptada. Então, normalmente, eu faço a tradução e a adaptação das histórias que eu seleciono. Essa é absolutamente fascinante, porque os homens têm mania de brincar. A gente nunca sabe o que as mulheres querem. Então, mas a gente não pode contar, tá? Não. É o rei Arthur, que um dia... Conta um pouquinho, quem foi o só rei contar Arthur? o começo, né? Quem foi o rei Arthur? Porque esse ciclo, né, dos contos da Távola Redonda do rei Arthur. O rei Arthur é muito famoso, tinha a espada Excalibur, e ele era um menino que conseguiu tirar a espada da pedra. Os homens mais fortes da época, né, não conseguiam tirar aquela espada e ele conseguiu. Então, essa história todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar no rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Ele também não queria mesa quadrada que situa as pessoas de um jeito hierárquico, né? Esse aqui é mais importante do que aquele, porque sentou aqui ou ali. A esquerda ou a direita. A esquerda e a direita continua. Sim, mas todos se veem, não é? Mas todos se veem. todos ali são iguais. Então, o rei Arthur, um dia, quando ele era um jovenzinho, ele saiu para caçar e invadiu as terras do vizinho. E a pena para a invasão de terras era a morte. Então, o rei vizinho pegou o rei Arthur no flagrante e disse, vou te matar. Não. Mas ele acaba ficando com pena também e propõe, você vai responder uma pergunta. O que as mulheres querem? E ele achou que ia ser muito fácil. Chegou lá no castelo, perguntou para toda a mulherada, ninguém sabia, ou cada uma dizia o que ela queria, mas não uma coisa assim, num sentido geral, amplo, né, geral. E ele perguntou para os homens todos, e o outro rei deu 1 ano para ele trazer a resposta. Até que se lembraram de perguntar para uma bruxa. E já um dia antes de vencer o prazo, alguém se lembrou de que havia uma mulher que ele não tinha perguntado, que era uma bruxa que morava sozinha na floresta. E ele, então, pergunta para ela e ela fala, mas essa é muito fácil.
fala logo, que o meu prazo está vencendo. Não, peraí, você tem que primeiro perguntar o que eu vou querer, o que eu vou qual é querer a com troca, isso. né? Você tem que me dar alguma coisa para eu te dar essa resposta. Eu quero, tá bom, então fala. Eu quero me casar com o seu primo, que era o homem mais lindo do tempo, que ele tem 2 nomes, mas ele é de fato Lancelot, que também é bem conhecido. E eu quero me casar com Sir Gawain. E ele fica desesperado, coitado. A bruxa era horrorosa, não tinha dente, fedia, gorda, desgrenhada, nariguda, com aquela bruxa Bem clássica. bruxa, não é? Mas o primo, ele volta tristíssimo para o palácio e o primo então fala para ele, não, por você eu faço qualquer coisa, claro que eu caso com ela. E marcaram o dia das bodas e ela então deu a resposta. Fica de dar Você não vai resposta. contar, Que não. é o que eu não vou contar. Claro que eu quero que leia, eu não leio. Lógico. Tem mais coisa, aconteceu muito mais coisa, como ela se comportou no banquete, no casamento, tem muita coisa mais. E depois como termina, né? Não, Mas é o muito que as mulheres bonito. querem, eu não posso Pois contar. não. Tem que Vão ter que descobrir. ler. Vão ter que ler. Regina, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, eu volto com Regina Drummond e o livro infantil 5 Sentidos Mágicos. Não saia daí. Quarta e Letra volta já. O Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo nessa série de programas infantis a escritora Regina Drummond, autora de 5 Sentidos Mágicos. Regina, continuando nossa conversa, dentre todos os sentidos físicos nossos, né, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, você destaca algum como o mais importante, o mais que seja para nós assim o mais importante? Você sabe que a gente tem um péssimo hábito, a gente só percebe como era bom quando perde, né? Então, isso vale para uma porção de outras coisas, vale para muitas né? coisas, Eu acho muito difícil falar isso, eu vou falar para mim, que de repente é até o senso comum também. Eu acho que a visão é o mais difícil de viver sem, né? Perder o tato, perder o paladar, perder o olfato, a audição. É complicado. Complica um pouquinho, mas dá para Beethoven sobreviver. conseguia até compor, ouvindo dentro da cabeça dele. Pois é. Agora, eu acho que a visão é o mais difícil para continuar vivendo em sociedade, digamos Eu acho que assim. concordo com você também. Eu acho que todos têm a sua importância, né, para nos fazer como um todo. Com né? certeza. Mas a visão, no meu modo de ver também, é a que nos faria mais falta, né, na ausência. Pessoalmente, eu tenho também uma coisa com o olho, né? Eu sou míope, não uso lente de contato, porque eu não consigo botar uma lente aqui. Irrita. Não, eu tenho meio... Fico meio nervosa de ficar mexendo em olho. Então, acho que a visão... Tá. Você fala, e é o título, né, do seu livro, aliás, a capa está muito bonita, Obrigada. coloridíssima. Por que sentidos mágicos? Esses Porque o nossos livro- 5 sentidos. Porque o livro fala de magia. Além daquilo que a gente sabe dos 5 sentidos, das suas funções, o prazer que nos dão e tal, tem todo um lado mágico dos 5 sentidos. Né? E eles acho que levam também a despertar o nosso 6º sentido, que seria a imaginação. Tem o 6º, a imaginação. Pode ser um 6º sentido, né? Agora, falando da ilustração, teu livro está muito bonito, muito bem ilustrado. Obrigada. Qual é a relação que existe entre a autora, no caso você, e a sua ilustradora, que foi a Sandra Lavandeira? Você a deixou à vontade para fazer as ilustrações? Você não vai acreditar, mas eu nem conheço a Sandra pessoalmente. Não, mas ela te remeteu ao trabalho, você... Isso quem faz é a editora. Tá. Então, normalmente é a editora que escolhe, a editora que faz essa ponte. Muitos autores, ilustradores eu indico. Eu adoraria que fulano ilustrasse esse livro. Né? Então, eles vão atrás da pessoa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Não. Então, é uma coisa que a editora faz.
A maioria dos ilustradores eu conheço, mas a Sandra foi escolhida pela editora. Eu gostei demais do trabalho Tá dela, muito fiquei bonito. encantada. Ele é assim monocromático, né? Porque é só no mesmo tom, um pouco mais escuro, mais claro, mas está muito expressivo, É. muito delicado. E a capa é linda, eu agradeci, mas capa o mérito é dela. Eu não dei maravilhosa, palpite nenhum nisso. maravilhosa. E a gente conversa, mas num primeiro momento eu não falo nada. Tá, Eu você gosto deixa ela à que ela vontade. fique à vontade, que o ilustrador fique à vontade, porque é um trabalho de criação. Qualquer coisa que eu falar, eu estarei podando. Tá, você está interferindo na arte dela, arte, né? Provavelmente eles leem, né, os contos para sentir o Sim, clima, com né? certeza, com Mas está certeza. muito bonito, está de parabéns. Obrigada. Alguns contos, né, você trata, a maioria, posso dizer todos, valores e conceitos que nós gostaríamos de incutir, né, nas crianças. Você acha que essa é a melhor forma de nós ensinarmos esses valores, esses conceitos, através das histórias? Então, essa é uma coisa que dá uma discussão de umas 3 horas e meia, só para Dá muitas começar, né? teses. Dá tese de doutorado, Dá, pós-doutorado, mestrados dá. 1000 e tal, que a questão é a seguinte, ensinar alguma coisa não é literatura. A literatura não precisa disso. Literatura é uma coisa, ensinar é outra. Mas quando a gente consegue juntar, sem parecer que está fazendo isso, é maravilhoso. Conto de fada faz muito isso. Ele ensina As uma fábulas porção, fazem muito fábulas isso, particularmente, mas elas é mais claro o que está ensinando, né? Então, o conto de fada é mais disfarçado o ensinamento. Então, isso é que é legal. É Você quando diverte, aquilo é uma distração, é uma alegria. é literatura, mas você leva um conceito, conceito. leva uma mensagem. Na verdade, todos os livros te ensinam alguma coisa. Ah, mas isso eu sei, fora de dúvida, E não? todos os livros fazem autoajuda, não precisa ser objetivamente autoajuda, né? exato. Quando você se identifica com o personagem, você vai sentir o que ele está sentindo e vai enxergar um caminho novo para arrumar alguma E coisa. você na sua amplia vida. o seu caminho, o seu modo de ver as coisas, a vida, de lidar com as coisas, com as pessoas. Exatamente. Isso a literatura faz mesmo, Isso faz não o é? tempo todo. Então, isto é autoajuda. Não deixa de ser, você tem razão. Você acha que é mais fácil escrever para crianças ou para adultos? Ah, não tenho nem dúvida. Isso é uma pergunta que, nossa, Pra você? é óbvia. Para mim, é criança. A criança é muito sincera. Isso é uma coisa que eu gosto. Você mostra um livro, conta uma história, uma coisa para um adulto, a pessoa pode falar para você, ai, que lindo, adorei. Vira as costas e está falando mal de você. Isso é né? perigoso, Ah, não, horror, né? detestei. Falei só para falar, só para agradar. Criança não quer saber. Não gostei, ela levanta e vai embora. Ela fala isso na tá bucha. chato, né? Tá chato, que história chata. E é muito legal, porque aí você se direciona, se posiciona, puxa outra conta. Exatamente. E você pode até mudar, às vezes, seu enfoque, que é um outro trabalho, escrever de uma forma diferente. Você sabe onde está pisando. E isso é muito bom. Você escreveu, está lançando agora, né? Um que é para uma idade já um pouquinho, ainda é 11, criança, mas a é partir de 11 pré-adolescente, né? O Blog da Bruxa. O título está fantástico, legal, né? Foi lançado na Bienal, você fez Isso. uma tarde de autógrafos, um dia de autógrafos lá, né? Durou várias horas, tinha E bastante são todos gente. contos também, pequenas Não, histórias? é uma história. Esse é uma história É a história só. da bruxa. É a o história da blog. vida dela. Ela vai contar no Vai blog. contando a E o vida título dela. moderno, né? É claro. Bruxa já tem até blog. Dizem bruxas voando de aspirador de Não, pó, o que elas você são está ótimas. pensando? Regina, você já recebeu vários prêmios como escritora e editora, como o da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e o Prêmio Jabuti. É difícil escrever e editar literatura infantil aqui no Brasil? Escrever é fácil. Para você, que Não, tem uma escrever é criatividade, fácil. uma imaginação. Não, tem muita gente que escreve. O problema é publicar. E o terceiro problema é vender. Porque o segundo, às vezes você publica. Eu já tive livraria, eu já fiz tudo. Tudo que você falar de livro eu já Você fiz. E já já tive esteve ali. livraria. E teve um livro, por exemplo, só para dar um exemplo, não vou dizer o nome, mas eu me apaixonei por ele. Ele ganhou vários prêmios. Era um livro lindo. Fiquei tão entusiasmada. Eu tinha uma livraria pequena e já comprei 10 de uma vez. Sabe quantos eu vendi? 2. Nenhum. Eu dei todos. Eu fui dando de presente. O livro era lindo. Eu mostrava para todo mundo que chegava. Eu dizia, olha, esse livro. A pessoa comprava outro. Não sei por quê.
Então, Autor desconhecido, provavelmente. não era autor novo, não era autor desconhecido. Um livro lindo, premiado, colorido, editora boa, não vendia, não sei por quê. E isso acontece também com outros livros. Ele ganha prêmios, mas não vende, não atinge. Às vezes ele não tem sei. boa opinião da crítica, mas não de público. E às vezes é o inverso. São dois sucessos, né? Sucesso de crítica E de e sucesso de público. Nem sempre Coincidem. eles caem na mesma obra, Não, né? nem sempre. Você participou de histórias para mudar o mundo, da International Storytelling Networks e também da Internacional de Cuentacontos, que visa a levar profissionais a contar histórias no mundo inteiro que tem o objetivo de lutar contra a desigualdade, a injustiça, o racismo, a pobreza de culturas. Como é que é esse projeto? Você ainda participa dele ou ele deu alguns frutos? É um projeto muito interessante. A gente não fica muito sabendo, depois você vai no site, você vê, mas você não fica muito sabendo o que acontece depois. O objetivo é que no mundo inteiro se faça uma corrente contra a desigualdade, racismo e tal. Então, dentro de um período de tempo, que são alguns dias, todo mundo, o mundo inteiro vai contar histórias com este tema. Olha, É uma que maneira de interessante. falar no assunto, de levar as pessoas a reflexão. Mundialmente. E todos falando. Mundial. E sobre o depois mesmo você assunto. manda uma foto, um filme e fala que contando a sua participação. Então eu contei histórias em Munique. Lá tem em Munique tem a Casa do Brasil. E eu chamei um amigo meu que é ator ele é ator e é diretor de teatro, que chama Ricardo Esche. Eu e o Ricardo contamos então história na Casa do Brasil. E aí você convida as pessoas para vir, é uma coisa totalmente gratuita, que é como das histórias devem ser. Quanto mais gratuita, por isso que Neto gosta de história de vó. avó. Ela não vai cobrar nada, Não, como uma professora. Quem é o autor, quem é não. editora, qual é a como são os editora. saraus, né? Que as pessoas se encontram É gratuito. para trocar só as histórias, as poesias. É muito gostoso isso. Ninguém tem objetivo específico nenhum. E você fez além isso de curtir. em Munique. Então, eu fiz isso já 2 vezes em Munique. E foi super gostoso. Depois a gente manda para eles, fica vendo os dos outros, a contação de E história esse dos projeto, outros. então, é contínuo, Todo pelo ano jeito. tem. A tradição, né, de contar histórias, como nós estamos falando da oralidade, andou posta meio de lado, né? Mais ou menos o que nós estamos falando. Exato. Mas não acabou, né? As pessoas gostam de ouvir histórias. Você está dizendo que hoje você sente isso com as crianças, é mais forte essa manifestação? Os pais contam histórias, ou as avós contam, não só ler histórias, mas contar histórias. É a mesma coisa, tanto faz. Não tem diferença nenhuma. Às vezes as pessoas fazem essa distinção, mas não existe. Por exemplo, na Alemanha, as pessoas gostam muito de ler histórias. Aí eu conto, elas ficam fascinadas. Nossa, mas é tão legal contar, porque estão acostumadas com uma Só coisa. na leitura. Então, aqui, às vezes, eu falo, hoje eu vou ler uma história para vocês. Porque quando a gente lê, também você conta mais, digamos assim, fala mais detalhes do que quando Exato, conta. Então, Que também você já é legal. pensou, já está escrito, você escolheu as palavras, a situação. Né? Tem histórias que são difíceis. Eu tenho uma história até de uma bruxa, que é todinha em X. E é grande. Eu não consigo decorar aquela história, é muito difícil. Todinha em X. É, toda em X. Mas, olha, É bem interessante. deve ser, ele E deve ter tem, dado assim, um trabalho palavras para criar. difíceis. E ela é difícil de contar, então eu não posso me preocupar com o que eu vou falar. Eu tenho de ler. Porque senão eu erro, porque as palavras são difíceis de pronunciar. E o X, às vezes, é S, às vezes é Z, às vezes outro é X som. mesmo. É difícil, é uma história difícil de contar, então eu prefiro ler. Nossa, Porque assim eu não me preocupo com o que vem. Interessante. Então, na verdade, é a mesma coisa. E essa fascinação nunca saiu do lugar. Mesmo, eu nunca vi baixar o nível, nem aumentar o nível. O que eu vejo é acontecer com outras pessoas, gostar mais ou menos, ter mais paciência, se dedicar a isso sim. Mas a fascinação, o prazer de ouvir história nunca saiu do lugar. É enorme em todas as idades. Eu acho que é o primeiro tipo de texto, vamos dizer assim, que a humanidade começou a usar na oralidade e vem até hoje, né? E até hoje. Contamos histórias lá. Há quantos séculos? Você acredita que há um interesse maior dos pais
em familiarizar as crianças desde cedo com a literatura, hoje, nos dias de hoje? Muito maior. As pessoas estão finalmente acordando. Nós tivemos uma geração que não leu e vimos que foi uma tragédia. Então, hoje, a coisa está sendo revertida, está revertendo. E é um tripé. É a família, a escola e o governo, para fazer a criança e o jovem lerem. Né? Exatamente. Não só para isso, mas para dar uma educação sólida, né? É um tripé. Então, se faltar Despenca. despenca. Fica que nem aqueles bonecos que você aperta de um lado, ele cai de um Cai lado, do cai do outro. Os Não três tem precisam firmeza. estar trabalhando em conformidade, em conectados, conjunto, sem dúvida. Então, é muito legal que os pais tenham finalmente acordado, né? Contar a história de noite, cria um momento de intimidade muito gostoso. Então, deixa a criança vendo televisão, assistindo um filme. Não, vai lá, senta na cama, pega um livro. Isso cria um elo fantástico. Eu penso que depende também um pouco do grau de instrução dos pais, da cultura que os pais têm, porque não são todas as famílias que ainda têm essa visão, né? Melhorou bastante. Mas está crescendo, isso é que importa. Melhorou né? bastante. E mesmo gente muito humilde gosta de contar história. Contar histórias. Você não precisa nem saber ler e escrever, na verdade. Olha, Nós se você- reproduzimos as histórias que os outros contaram. E não se é? você contar o seu dia, já é uma história. Eu hoje fiz isso, aconteceu aquilo. Perguntado dele, do seu filho, da sua filha. Então, isso já é uma contação de histórias. É uma coisa que já cria intimidade, Sem que é dúvida. muito gostoso. E você vai continuar sempre escrevendo? Já lançou esse agora na Bienal? O Blog Já da tem Bruxa. outros aí em andamento? Tem. Como é que Eu está? tenho livros em todos os níveis. Aquele que eu estou pensando, até aquele que já está indo para a gráfica. Ai, que E maravilha. passando por todo o caminho. Está escrito, está metade, está uma parte. Aí a editora já aprovou, outro que ainda vai para a editora, outro que já a editora está fazendo. Então, está sempre um monte. Eu já estou com 103 livros. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, sucesso sempre. Muito obrigada. E outras novidades você voltará aqui conosco, Com se prazer. Deus quiser. Muito Tá obrigada. bom? É sempre uma delícia estar aqui Que conversando bom, com para você. nós também. Obrigada. No programa de hoje, eu conversei com a escritora Regina Drummond, autora de 5 Sentidos Mágicos. Espero que tenham gostado do programa. O Arte e Letra fica por aqui. Até o próximo.